Queridos amigos, bom dia. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião nossa do culto, que vem sendo realizada às segundas-feiras pela manhã. Que todos possam aproveitar ao máximo esses momentos de reflexão, de ensinamentos, e que todos nós possamos sempre procurar colocá-los em prática no nosso dia a dia. Hoje nós estudaremos um pouco mais sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos, mais especificadamente sobre o item 4, causas atuais das aflições. E conosco nesta manhã nós teremos o nosso querido amigo Maurício, nossa querida amiga Francisca e nosso querido amigo Darcy. Então, que todos nós possamos estar juntos nesta manhã, podendo refletir e estudar um pouco mais sobre este item, causas atuais das aflições. Como página inicial desta manhã de hoje, nós trazemos o capítulo 40 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Ele começa com um versículo que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 25. E disse-lhes: onde está a vossa fé? A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, do tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo, e o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Então, após essa página, vamos à nossa oração de abertura. Senhor, querido amigo e mestre Jesus, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã de hoje, podendo estudar e refletir um pouco mais sobre os seus ensinamentos. Ilumine, Senhor, a todos que estão nos assistindo, a todos aqueles que aqui estão participando destas reflexões desta manhã de hoje. Que todos possam ser iluminados
e que todos possamos sair daqui melhores e procurando sempre pôr em prática os ensinamentos de Jesus em nosso dia a dia. Agradecemos mais uma vez, Senhor, e pedimos que ilumine também a todas aquelas pessoas que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos e nas ruas, e todos aqueles que estão no combate a esta pandemia. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Com a palavra agora, nosso querido amigo Maurício. Obrigado, Gabriel. Bom dia a todos os amigos que compartilham o nosso estudo. Bom dia a todos que assistem a nós nesse momento. E o item 4, ele começa assim. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal pecador, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente sua consciência todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao computo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Meus amigos, percebemos que Kardec é muito claro nas duas questões que envolvem as nossas questões diárias, né? As nossas questões de dificuldades. E aqui, nesse ponto, ele frisa muito bem as aflições que são provocadas por nós e muitas das vezes nós não percebemos por não nos conhecermos bem. E refletindo sobre isso, nós lembramos da questão 919 do Livro dos Espíritos, no item A,
onde Santo Agostinho ele fala como ele conheceu a si mesmo, para justamente mitigar as suas mazelas do seu espírito. E é um ótimo conselho para que nós também possamos seguir. E ele nos diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Direis como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como qualificaríeis ser praticada por outra pessoa. Se a censurais, noutrem, não na podereis ter legítima quando fordes o teu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. E dessa forma, amigos, conseguimos mitigar essas vicissitudes da atual realidade que vivemos. Porque como estamos num planeta de provas e expiações, ainda somos muito falhos, ainda temos muitas questões, e todas essas questões nos levam, infelizmente, a tropeçar, a nos equivocar em algumas questões. E um conselho que Paulo nos dá, no Filipenses, capítulo 4, versículo 11 a 12, é bem interessante para que a gente consiga viver em qualquer situação, né? Ele nos diz assim: porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E assim nos despedimos desta manhã e passamos a palavra para a nossa irmã e amiga Francisca, para continuar com mais alguns comentários. Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. O tema, o motivo das nossas reflexões em amanhã de hoje, causas atuais das aflições. Item 4, do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. No campo das aflições da criatura humana, nós podemos identificar causas que são criadas agora. Muita gente chora, se lamenta, há muitos que se desesperam diante dos problemas, dos tormentos, das dificuldades, que estão lhes assoberbando a vida na atualidade, nesses dias. E quase nunca essas pessoas se apercebem que esses sofrimentos, essas aflições, esses problemas pelos quais estão passando, foram criados agora, nessa mesma encarnação, nesta mesma vida, nos tempos de nossa trajetória terrestre. Uma das causas mais pungentes das aflições é o temperamento. O temperamento. Meu Deus, quantas são as pessoas que têm temperamentos fortíssimos? São ditas pessoas de pavios curtos, mas há outras que nem pavios têm, explodem por qualquer coisa. Então, elas são pessoas mal vistas, não são tão queridas. Onde chegam, os outros saem.
Né? Antigamente, no meu tempo, diziam que essas pessoas eram desmancha-bolinho, que a gente estava assim, um grupinho, elas chegavam, todo mundo ia saindo devagar. Isso é motivo de tormento, motivo de aflição para essas pessoas por causa delas mesmas. Há aquelas outras que afirmam não levar desaforo para casa e por qualquer coisa elas estouram. Outras afirmam que são muito boas, mas que ninguém pode pisar-lhe os pés. Outras dizem tantas coisas para explicar o inexplicável, para justificar o injustificável. Eu dou um boi para não entrar na briga, eu dou uma boiada para não sair da briga. São pessoas temperamentais. Estranhas criaturas. Estranhas criaturas. E vão gerando em torno de si medo em algumas pessoas, raiva em outras pessoas, indiferença em várias pessoas. Mas, ao mesmo tempo, geram reações similares de outros que também têm pavios curtos, de outros que também não têm pavios, e de outros que também são muito boas pessoas, enquanto não tenham os pés pisados. Afinal de contas, nós vivemos na Terra em busca da felicidade, da alegria, do bem-estar, em busca da nossa integração com Deus e com as suas leis. Não importa se a gente não é religioso, não importa se a gente não frequenta uma instituição religiosa, não importa se não participamos de circuitos religiosos, Deus é o Pai do universo. Não importa-nos como ele seja chamado. Ele é o Pai do universo. Ele é o grande Criador. E o nosso compromisso nessa vida é nos ajustarmos às suas leis. Então, há muitos sofrimentos, muitas aflições gerados por causa do nosso temperamento. Pessoas explosivas, pessoas que se fecham ao invés de conversar, de discutir, de dizer o que sentem, de dizer o que lhes está incomodando. Elas se fecham e agem com raiva, com ódio, com mágoa, sem dizer uma palavra sequer. Quando se lhes pergunta algum problema, elas dizem, não, está tudo bem. Está tudo bem, mas nesse está tudo bem, vai a marca da sua indisposição interior. Mas há problemas e aflições nesta atualidade que são pendentes dos vícios que nós adquirimos. Quantos vícios? O tabagismo, os alcoólicos, causam vários tipos de doenças que vão da asma às amputações, aos enfisemas pulmonares e até vários tipos de câncer. Não é a lei de Deus ter que fumar. Não é a lei de Deus ter que fumar. Não foi uma imposição da divindade ter que beber. Mas a liberdade, o livre-arbítrio, as nossas escolhas nesta mesma vida. O indivíduo começou a usar drogas, o fumo, o álcool, e foi adoecendo o corpo. E foi se mutilando o corpo, provocando aflições para as suas vidas, para as suas famílias, nesta atualidade, nesta mesma existência. Então, nós começamos a verificar que há aflições cujas causas estão agora na nossa vida presente, fazem parte da nossa atualidade, e que cabe a nós ter precauções e evitar gradativamente. Todas as energias se educam, rigorosamente, todas as energias se educam. Existem situações que são verdadeiramente dispensáveis. Situações dispensáveis. Há coisa que a gente não precisa viver aqui e agora. Não precisa sofrer aqui e agora. Não precisa sofrer nessa existência. Conta-nos o querido Raul Teixeira uma história de uma amiga sua que demorou muito a casar-se. Era uma jovem professora que demorou muito a casar-se porque queria encontrar o par ideal. Casou-se com um homem mais maduro que ela, mas de temperamento muito explosivo, daqueles intolerantes.
Casaram-se e viveram felizes alguns meses. Ela engravidou, nasceu-lhe um bebê, e quando o bebê contava 3 meses de idade, o casal resolveu ir a um comércio para comprar um refrigerador de tamanho maior, para atender a família que estava começando a crescer. Saíram, fizeram as compras. Ao voltar para casa, ele dirigindo o carro, ela atrás com a criança nos braços, no colo. Numa determinada rua da cidade, um taxista fechou-lhe o carro por inadvertência. Desses profissionais que trabalham de qualquer jeito, sem atenção, sem cuidado, fechou-lhe o carro e naquela aflição, naquela agonia, ele imaginou que o taxista tivesse feito de propósito. Acelerou o seu veículo, foi atrás do taxista, cercou-o e abriu a porta do carro. Quando abriu a porta do carro, era para discutir, era para brigar, mas o taxista imaginou que fosse ser agredido. Tomou da arma no porta-luvas do carro e descarregou sobre o recém-pai de família. Matou na hora. E a esposa teve que criar o filho a sós. Teve que sofrer as dificuldades da viuvez, de todos os comprometimentos decorrentes da viuvez. As consequências. São as consequências dos nossos atos. Outro homem na prisão e a vida seguiu seu curso. Não haveria necessidade dessa criança ser criada órfã. Não haveria necessidade dessa mulher ficar viúva, desse taxista ser preso, se não fosse o temperamento. Se não fosse uma atitude infeliz de uma pessoa tensa, de temperamento tenso. São as causas atuais das aflições. Quantas são as pessoas que vão limpar as janelas do prédio, do edifício, sem qualquer instrumento de segurança? Dependuram-se nas janelas e caem. Não foi Deus que fez. Não, foi Deus que quis, era a hora. Não, não era a hora. Não estava na hora. São suicídios indiretos. Quantas são as criaturas que bebem alcoólicos ou usam outras drogas e apanham um carro para dirigir? Elas podem se matar, elas podem matar outras pessoas, elas podem provocar tragédias inomináveis na sociedade. São aflições geradas agora, nesta mesma existência, nesta mesma vida, nesta mesma encarnação. Pela intolerância, pela incúria, pela má vontade, pelo temperamento rebelde de alguém que entendeu que o álcool e outras drogas em si não fazem o mesmo efeito que fazem nas demais pessoas. Não tem o mesmo efeito que tem sobre todas as outras demais pessoas. Então começamos a perceber que há muitas aflições que nós geramos agora. Aqueles pais que não educam bem os filhos e desde cedo vão lhes ensinando a devolver violência com violência. Vão lhes ensinando a brigar nas ruas. Não pode trazer desaforo para casa, tem que tirar proveito de tudo, passar por cima de todo mundo para conquistar seus objetivos em nome da esperteza. Logo mais, esses pais estarão sofrendo muito. Porque a polícia virá à sua porta dizer que eles mataram índios, que incendiaram índios, pensando que eram mendigos, que bateram em empregadas domésticas, supondo que fossem meretrizes, prostitutas, como se mendigos e meretrizes merecessem apanhar de quem quer que seja. Então, meus irmãos, a educação que receberam. A educação que receberam. E tanto é verdade que são esses mesmos pais que já deflagraram esse processo. Esse processo é horrível de deseducação ou de má educação, que vão em busca de profissionais corruptos para defender seus filhinhos dos crimes que eles mesmos, eles próprios ensinaram. É tão estranha a criatura humana
quando ela se distancia das leis de Deus. Quando não presta atenção no mundo que é por si mesmo de provas e de expiações. Que nos cabe amaciar essas provas e essas expiações, vivendo melhor. Como é que eu me aproveitarei de qualquer que seja a situação de minha vida para piorar a minha própria situação? É preciso ter muito cuidado para que não geremos nesses dias de nossa vida aflições que teremos que sofrer nesses mesmos dias de nossas vidas. Que Jesus nos abençoe. Muitíssimo obrigada. Daci. Queridos amigos, bom dia. Que a paz de Jesus continue nos envolvendo. Quantas ideias, quantas mensagens positivas recebemos até agora, né? Um verdadeiro banquete espiritual. E esse banquete nós acreditamos que vai nos alimentar. Então, nós vamos encerrar esse momento breve, né, diante da nossa semana. São pequenos minutos, muitos poucos. Então, nós vamos encerrar e lembrando que se nós estamos, né, passando por alguma dessas circunstâncias, mas já estamos caminhando para a solução. Todos nós temos algumas angústias, né, causadas por equívocos que nós cometemos, né? Mas já estamos caminhando para a solução, isso que importa. Os amigos espirituais estão apostos ao nosso lado, esperando um momento da gente fazer um movimento também em direção à ajuda, ao socorro. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Essa reunião, ela significa esse pedido nosso de socorro, não só para nós, como para todos aqueles que estão em nosso coração, em nossa mente, né? Às vezes nós não estamos nem angustiados por questões que nós estamos passando, mas nós estamos aqui lembrando de entes queridos, pessoas que nós gostaríamos de envolver nesse momento, e nós vamos conseguir. Porque tem a prece intercessória, nós vamos fazer as preces por eles e vamos acionar essas energias maravilhosas que estão à nossa disposição, esse imenso oceano de energias que nos une. E esses oceanos nós vamos manipular com a ajuda dos benfeitores e vamos atingir os nossos objetivos. Por isso é grande a nossa alegria de estarmos encerrando com todas essas informações que nós poderemos rever, né? Porque vai ficar gravado, nós poderemos rever a hora que a gente quiser, para rever e retomar esses ensinamentos. Mas agora nós vamos passar a nossa prece. E eu vou falar aqui dessa água. Olha, nós colocamos uma água para fluidificar. E ela pode ser também não só uma água, assim, mas a gente pode colocar também 1 litro para durante a semana a gente bebendo aos poucos, né? A gente coloca a água, mas como nós somos assim, né? Não temos muito, né? Nós pedimos muito, então a gente pode logo 1 litro. 1 litro e ela vai ser fluidificada para a nossa semana, tá? Isso é o que eu falo para a gente. Tem que sempre botar essa aguinha para a gente poder fluidificar e depois beber. Então, nós vamos fazer a nossa prece agora, né? Agradecendo a Jesus, ao Mestre Divino, a esse irmão carinhoso que nos convidou, nos convocou, nos orientou, esses benfeitores que nos têm suportado as dificuldades com carinho, com muito carinho, eles suportam as nossas dificuldades, que eles sabem das nossas deficiências, né? Então, eles estão aqui conosco neste momento, nos abraçando. Por isso, nós vamos agradecer estarmos aqui reunidos, vibrando, orando, a partir deste momento, dessas reflexões. E que essas vibrações que nos envolvem, elas envolvam também, permita a Deus,
elas envolvam a todos os nossos entes queridos, que guardamos em nosso coração, em nossa mente, que eles sintam como se aqui estivessem conosco, nesta oração, nesta vibração de alegria, de luz e de ânimo, de estímulo para continuarmos nessa semana, dando os nossos exemplos de verdadeiros cristãos, procurando ao máximo dar os exemplos que precisamos dar de verdadeiros cristãos. E se porventura, durante essa semana, cairmos de alguma forma, vamos levantar com o mesmo ânimo, a mesma disposição e entender que este é o momento do nosso aprendizado. E sabendo também que tudo o que acontece em nossa vida, tudo o que acontece no mundo, é a vontade soberana de Deus. Assim sendo, só nos resta agradecer e a pedir a Deus, a esse Deus que continue envolvendo com carinho a todos os necessitados, todos os angustiados, todos os aflitos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.